Hoje vamos falar sobre o capítulo 6, o ecletismo no Brasil, primeiras manifestações, do livro Arquitetura no Brasil, de Dom João VI a Deodoro. Eclético é uma palavra derivada do grego, em que certo tempo se aplicou aos filósofos que assumiam os pensamentos de várias escolas. Na crítica moderna de arte, assim empregado extensamente para designar ao artista que elege e mescla entre si as características de distintas escolas e estilos. É importante entendermos que a expressão eclética está relacionada a um período de transição da arquitetura, desde meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Mas você deve estar se perguntando sobre o ecletismo no Brasil, né? Aqui, o ecletismo teve grande importância, que consistiu na primeira corrente filosófica do país, com grande aceitação por parte da intelectualidade. Eclético em arquitetura é um modo de edificar que abrangeu várias referências de diversas épocas, do classicismo greco-romano até barroco e rococó. No ecletismo, há um conceito de liberdade compositiva muito importante, não se atendendo unicamente a essa ou aquela escola. Ele incorpora, então, a pluralidade de elementos produzidos em série, estes decorrentes da Revolução Industrial, além das novas técnicas construtivas, que empregavam o ferro em estruturas revestidas ou não. Ele é denominado por alguns autores como um estilo historicista e, em função da diversidade tipológica e devido à quantidade de símbolos estampados na fachada das construções, também é conhecido como uma arquitetura falante, pois se pode ler através desses elementos carregados de significado a função do edifício. O estilo eclético não apresentou novidade no quesito elementos de linguagem, mas foi inédito na maneira de misturar e adaptar esses elementos compositivos de distintas épocas em arranjos curiosos e múltiplos, conjugados na mesma fachada. Escolher e misturar. Eis aí o triunfo do eclético. A convivência harmoniosa, ou não, das escolhas pensadas no cardápio dos estilos e elementos arquitetônicos. O termo é, então, uma mistura de estilos arquitetônicos passados para a criação de uma nova linguagem arquitetônica, em referência aos estilos que exibiam combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca, neoclássica e outras que você já deve ter ouvido falar. Com isso, buscava-se negar a ligação com o passado português, fazendo referência a novas fontes culturais, como por exemplo a europeia. Assim, podemos definir sua ideologia como uma liberdade de escolha sobre o que considerava melhor ou positivo, ou seja, um uso livre do passado. Dentro dos estilos da arquitetura, é o que acolhe maior acervo de elementos do passado conjugados em um único edifício. É praticamente uma colagem de referências de estilos de várias épocas, e apesar dessa mistura, é ela que ilustra o percurso da humanidade em termos de arquitetura praticada até então. Colunas e ordens gregas, frontões, frisos, arcos plenos abatidos e ogivais misturam-se sem restrições. O sistema de hierarquia, simetria e ritmo também segue os padrões clássicos empregados desde a Grécia Antiga, assim como o uso das ordens clássicas. A divisão da edificação em base, corpo e coroamento segue a mesma do Renascimento, que por sua vez remeteu-se aos ideais clássicos. Os elementos seguem os mesmos, porém, dessa vez, seu uso é exaustivo, muito mais do que empregado anteriormente no Renascimento, Barroco e Rococó. Há agora uma profusão de frisos, balaústres, estatuária, colunas e arcos de todos os tipos, ânforas e liras misturados. O coroamento apresenta platibanda e é recheado de enfeites aplicados, floreios e grupos escultóricos, ânforas, medalhões, anjos, balaústres, estatuárias e rococós. Por todo o século XIX, o que se viu na Europa foi uma busca de uma nova linguagem formal, que correspondesse a transformações pelas quais passaram as sociedades dos países desenvolvidos e industrializados. Já no Brasil, tivemos uma influência cultural direta das políticas europeias, com uma diferença em relação ao processo de industrialização que não existiam. Dessa forma, os materiais e técnicas eram, na sua maioria, importados para cá. Agora acho que você vai querer anotar as principais características arquitetônicas do ecletismo, que se baseiam na simetria, busca da grandiosidade e riqueza decorativa, com fachadas bastante ornamentadas. Mas calma, vamos te passar essas características com mais detalhes. Vamos lá. As edificações eram com base, corpo e coroamento. Simetria, composição e proporção eram as diretrizes para o projeto. Uso de ornamentos com colunas, flores e etc. Utilização de estátuas vinculadas à estética e função do prédio.
Com a importação de novas matérias-primas para construções, surgem então edifícios feitos de ferro, por exemplo, que possuíam traços do ecletismo. As obras apresentavam dramaticidade, conforto, expressividade, luxo, emoção e exuberância. Mas para sua melhor compreensão, é possível separar algumas dessas manifestações em grupos com algumas finalidades formais ou construtivas, como por exemplo, revivalismo, composição estilística, funcionalismo, os pastiches compositivos, a arquitetura de ferro e o ecletismo de catálogo. Agora vamos falar sobre cada um desses grupos, começando pelo revivalismo. O revivalismo está relacionado à busca de um estilo nacional, ou seja, no nosso caso está relacionado a um estilo arquitetônico brasileiro. Outra é a composição estilística, que é considerada uma variante do revivalismo, mas nela não há uma procura por um estilo nacional. O funcionalismo é considerado uma arquitetura falante, que era impregnada de símbolos e referências. Mas eu acho que você está precisando de alguns exemplos para visualizar melhor, né? Então vamos falar da Basílica da Imaculada Conceição. A Basílica da Imaculada Conceição fica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e foi idealizada por um padre. Sua construção teve início em 1886 e terminou em 1892. A igreja foi projetada para o colégio fundado pelas Irmãs Vicentinas, a pedido de Dom Pedro II em 1854, e possui 32 vitrais, todos importados da França, mais precisamente da Igreja do Caraça. É importante ressaltarmos aqui que a retomada da tradição do vitral era recente na França, surgida dos restauros dos templos medievais, abalados pelo passar dos séculos ou pela depredação sistemática na Revolução. O padre, ao imaginar espaços para vitrais na Igreja do Caraça e na Imaculada Conceição de Botafogo, mostra-se bastante sensível a esses esforços dos franceses e ao movimento intelectual mais geral da revalorização do gótico, o que reforça a ideia de uma arquitetura impregnada de símbolos e referências, características do funcionalismo. Outro grupo são os pastiches compositivos ou imitações compositivas, que nem sempre se apresentavam como soluções estilísticas associadas às leis de composição das academias. Apresentavam uma mescla eclética com liberdade compositiva, onde a escolha das soluções não se intimidavam com a proveniência de distintos períodos dos elementos adotados. Nesta orientação, o arquiteto se dá uma maior liberdade com relação ao modelo, misturando fontes distintas, inventando soluções inadmissíveis estilisticamente e acusadas frequentemente de mau gosto. Para exemplá-lo, temos o Colégio Estadual Amaro Cavalcante. Esta escola foi uma das 8 escolas construídas a mando do imperador Dom Pedro II no período de 1870 e 1877, sendo projetado por Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. O colégio foi uma das primeiras construções ecléticas do Brasil. Construído em cantaria, o ritmo da fachada nas janelas e portas é típico do neoclássico, porém já apresenta várias novidades pelo corpo avançado das laterais e ornamentação muito rebuscadas do ecletismo. Em seguida, temos o ecletismo de catálogo, que é derivado de uma popularização dos produtos manufaturados que contribui com ornatos, gradis e esquadrias para uma variedade de combinações arquitetônicas. As casas casadas eram originalmente um belo conjunto de 6 unidades residenciais autônomas, associando o repertório neoclássico e elementos dos chalés. Percebe-se a presença de ritmos nos vãos, isolados por pilastras, demarcando no início e o fim das moradias. Foram construídas em 1883 pela família Leal e tombadas em 1994 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por se tratar de um exemplar único de residência multifamiliar do século XIX. Em dezembro de 1996, a Prefeitura adquiriu o imóvel e iniciou as obras de restauração para fazer delas um centro cultural. A conformação da fachada apresentada é por base, corpo e coroamento. A base exibia revestimentos em pedra, diferenciando o porto do restante da fachada. O corpo compunha as aberturas dos 2 pavimentos e, por último, no coroamento, estavam inseridas as míssulas abaixo das cornichas, que eram encimadas pela platibanda vazada. Por fim, vamos falar da arquitetura do ferro, a que preparou o caminho para a Arte Nouveau. Inicialmente aplicada a elementos estruturais, foi também amplamente utilizado para equipamentos urbanos e, posteriormente, atuando como elemento funcional decorativo como fachadas. Para exemplar este caso, temos o Palácio de Cristal.
Ele se situa na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e inaugurado em 1884. A estrutura pré-moldada foi encomendada pelo Conde Deu na França, sendo também inspirada no Palácio de Cristal de Londres e do Palácio de Cristal de Porto. A intenção do conde era presentear a princesa Isabel a fim de poder cultivar suas hortaliças. Em 1938, o palácio foi coberto por folhas de Flandres e tijolos para abrigar o Museu Histórico de Petrópolis, que mais tarde seria transferido para onde hoje funciona o Museu Imperial de Petrópolis. Em 1957, o palácio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas ele continuou coberto. Paredes similares às originais foram colocadas no ano de comemoração do centenário do palácio, em 1984. O Palácio de Cristal é utilizado para exposições e eventos, como a Bauerner Fest, festa anual em homenagem aos colonos alemães de Petrópolis. Hoje, as paredes do palácio são cobertas de vidro e funcionam para eventos históricos. Vejamos agora que o aumento do fluxo migratório fez com que continuasse a demanda de produtos importados e a substituição de mão de obra escrava pela imigratória, que foram fatores determinantes para alterar a forma de construir. Novos materiais, como ferro e máquina de serrar, acabavam por alterar o tempo de execução das edificações, situação emergencial devido ao aumento progressivo da população urbana. Com a transformação do país de império para república, surgem diversos problemas sociais, principalmente com a vinda excessiva de famílias das classes emergentes para as grandes cidades. Como estas se expandiram muito rapidamente, a arquitetura precisou desenvolver-se para solucionar os problemas de déficit com habitação. Foram assim criados os cortiços e as favelas. As cidades passavam por um crescimento muito rápido, e a casa passou então a ter sua fachada principal alinhada à testada do lote, ganhando um acesso e varandas laterais, comunentes geminadas com sua vizinha. Também, com a chegada da família real, surgiram as necessidades de implantar novos programas de arquitetura, incluindo ferrovias, vilas operárias, novos hospitais e entre outras edificações. Assim, o Brasil se destacava arquitetonicamente e marcava sua presença nas grandes exposições internacionais. Escolher e misturar, eis aí o trunfo do eclético, a convivência harmoniosa ou não das escolhas pensadas no cardápio dos estilos. Sua maior contribuição para a arquitetura, além da afirmação da liberdade de escolha, é o emprego em larga escala de elementos industrializados. Essa nova postura determinou a transição de uma sociedade artesanal para uma sociedade industrial e a volta à cultura de viver em cidades, perdida a partir da dissolução do Império Romano. O emprego do ferro industrializado, material utilizado desde ornamentos até elementos estruturais, revolucionou não só a arquitetura, como também as relações sociais, econômicas e urbanas. Graças ao emprego deste material pela arquitetura eclética, a humanidade vislumbrou novas possibilidades e foi conduzida aos avanços alcançados no século XX.